Estados Unidos. Temos quase a mesma idade, somos todos americanos, ambos fomos colônias e, no entanto, nós somos muito diferentes um do outro hoje em dia. Esse vídeo de hoje pretende explicar para você por que países que poderiam ter tido uma história tão parecida estão tão distantes política e economicamente. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir a vocês que, se estiverem vendo esse vídeo no Facebook, curtam o nosso canal no YouTube, porque lá os vídeos vão sair primeiro. E se você está acompanhando esse vídeo no YouTube, curta a nossa página no Facebook, porque tem conteúdos que só são lançados na nossa página. É muito comum, quando eu estou dando aula de história para os meus alunos sobre colonização ou do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer outro país aqui da América, que eles se perguntem o porquê que o Brasil está como ele é hoje. Porque, comparando com países como os Estados Unidos, o Brasil não conseguiu se desenvolver economicamente, não temos uma experiência política tão positiva e por aí vai. Eu vou tentar fazer um vídeo resumido explicando para vocês alguns pontos principais do porquê que a gente pode notar essa diferença no nosso país hoje. Claro que partindo de um ponto de vista em que o Brasil esteja em desvantagem em relação a outros países como os Estados Unidos. Se você acha que o nosso Brasil está muito bem, está melhor do que os Estados Unidos, nossa economia é muito sólida e nossa experiência política é ótima, esse vídeo não é para você. O primeiro ponto para vocês entenderem essa diferença parte do tipo de colonização que foi feito no Brasil e nos Estados Unidos. Isso é bem simplista e quase todo professor de história fala sobre isso. A diferença da colônia de exploração versus uma colônia de povoamento. O nome, por si só, ele já explica muita coisa. Uma colônia de povoamento, ela tem como objetivo uma extensão da sua metrópole. Pessoas que vivem na metrópole, estruturas que existem na metrópole, vão ser levadas para a colônia. Isso significa que ela vai se desenvolver de maneira mais parecida com o seu país de origem, a metrópole. Já a colônia de exploração, não. A colônia de exploração ela tem como objetivo, assim como o nome diz, servir às necessidades da metrópole. Basicamente é um lugar que vai abastecer, geralmente economicamente, a sua metrópole do que ela necessita para o seu desenvolvimento econômico. E para isso não é necessário que essa colônia esteja desenvolvida ou tenha as mesmas estruturas políticas, sociais e econômicas que a metrópole. No caso do Brasil, fomos uma colônia, principalmente no nosso início, de exploração. Os Estados Unidos se constituíram enquanto uma colônia de povoamento. Esse é o primeiro ponto de diferença entre os dois países. O segundo ponto diz respeito a quem foi viver no Brasil e quem foi viver nos Estados Unidos nos primeiros tempos da colônia. No caso do Brasil, como colônia de exploração, as primeiras pessoas que tiveram acesso a esse país, primeiro, foram aqueles que receberam a permissão da coroa portuguesa para explorar essas terras. Então, pessoas que receberam títulos vieram para cá para fazer com que o Brasil, principalmente as nossas capitanias, fossem lucrativas para a coroa portuguesa. Além desses donatários, vieram também para o Brasil nos seus primeiros anos muitos degredos de Portugal, pessoas que estavam recebendo penas por crimes cometidos lá, e a sua solução, a sua saída foi vir para o Brasil. E quem foram os primeiros colonos que viveram nos Estados Unidos? Lembrando que eu estou usando a nomenclatura Estados Unidos para facilitar o entendimento de vocês. No período das colônias, os Estados Unidos não tinha esse nome ainda. Mas vamos lá. Os primeiros colonos dos Estados Unidos eram os puritanos que vieram da Inglaterra, em sua grande medida fugindo das perseguições religiosas. E quem eram os puritanos? Puritanos é como eram conhecidos os protestantes calvinistas que viviam na Inglaterra. Também veio um número enorme de camponeses que ficaram expropriados de suas terras por conta das leis de cercamento, também promovidas na Inglaterra, e acabaram vindo buscar uma nova oportunidade de vida nas terras descobertas no Novo Mundo. Só a partir dessas informações já é interessante que vocês façam uma ponte. Enquanto as pessoas que se mudavam para o Brasil naquela época vinham ou por obrigação de uma pena ou porque tinham recebido privilégios da coroa portuguesa para explorar aquele lugar, enriquecer e mandar essa riqueza para a metrópole, as pessoas que chegavam para povoar os Estados Unidos eram pessoas que estavam buscando um novo lar, uma nova possibilidade de vida. Camponeses que tudo mais que queriam era terra para poder cultivar
e puritanos que tudo que queriam era fugir da perseguição religiosa, poder continuar com a sua crença religiosa em uma nova terra e principalmente buscar uma nova forma de trabalhar, enriquecer e viver com dignidade. Um terceiro ponto para vocês pensarem as diferenças entre Brasil e Estados Unidos diz respeito também a como as colônias eram administradas. Para explicar de forma bem simples, haviam alguns princípios para que você tivesse uma colônia, certo? Um desses princípios se chama monopólio comercial da metrópole sobre a colônia. O que é que esse nome gigantesco significa? Que nada que a colônia fizer, economicamente falando, pode sair do controle da metrópole. Nesse sentido, tudo que a colônia produz era produzido para a metrópole, para comercialização com a metrópole. E tudo aquilo que a colônia necessitasse e não produzisse, tinha que ser adquirido apenas pela metrópole. Se vocês já ouviram falar sobre a palavra monopólio, vocês podem entender o quanto isso é complicado. Por quê? Porque se você precisa de seja lá que tipo de produto for, de mercadoria for, e você não produz essa mercadoria, você vai ficar sujeito a comprar no mercado. Se no mercado só existe um único fornecedor dessa mercadoria, o que é que naturalmente acontece? A metrópole subia elevadamente os preços e fazia com que os colonos ficassem refém daqueles valores. Isso significa que ela não era só explorada para promover matéria-prima, no nosso caso, por exemplo, cana-de-açúcar, para o mercado europeu. Nós também ficávamos reféns dos produtos vendidos pela metrópole, eles lucravam com a gente duas vezes. No caso dos Estados Unidos, aconteceu uma coisa um pouco diferente. Detalhe, esse monopólio comercial da metrópole sobre a colônia que eu expliquei agora há pouco, ele serviu para praticamente toda a colonização americana, tanto a portuguesa quanto a espanhola. A Inglaterra ela foi uma exceção. Ela promoveu o que a gente chama de colonização negligente. Por que negligente? A Inglaterra se encontrava tão às voltas com os próprios problemas no continente, no velho mundo, que eles não estavam podendo dar toda a atenção necessária à colonização dos Estados Unidos. Não que eles não se importassem com essa colônia, mas como de imediato ela não tinha dado aquilo que eles esperavam encontrar aqui, os lucros que eles esperavam encontrar aqui, e lembrem-se, as grandes navegações foram puxadas principalmente pelo domínio de comércios, especiarias, ouro principalmente, o metalismo ele era um dos princípios do mercantilismo. Como isso não foi encontrado a princípio nos Estados Unidos, a Inglaterra meio que deu uma sossegada, digamos assim, na exploração do Novo Mundo e se ateve muito mais às questões no Velho Mundo, na Europa. Então, o que é que acabou acontecendo decorrente dessa colonização negligente? Uma vez que a metrópole não intervia diretamente nos assuntos da colônia, os Estados Unidos acabou se organizando de uma maneira totalmente diferente das outras colônias que a gente conhece na América. Para começo de conversa, aqui no Brasil nós tínhamos uma única colônia, que era o Brasil, e respondia diretamente a Portugal. Nos Estados Unidos nós tínhamos 13 colônias independentes que respondiam à Inglaterra. Só que respondiam de uma maneira diferente. Como a Inglaterra exerceu essa colonização negligente, os colonos ficaram encarregados, por exemplo, de se organizar até mesmo politicamente. Isso que você está ouvindo é, na realidade, o início de uma experiência política e de uma experiência de participação na comunidade que diz muito a respeito de quem são os Estados Unidos hoje. Eles podiam, por exemplo, elaborar leis que tinham validade local. Eles podiam deliberar sobre impostos e podiam decidir economicamente como é que eles iriam se organizar. E isso é extremamente importante para você entender por que os Estados Unidos são quem são hoje. Para começo de conversa, quando você pega os Estados Unidos no período colonial, você tem duas estruturas diferentes. A primeira são as colônias do norte e depois as colônias do sul. As colônias do sul, elas tinham um clima até mais parecido com o nosso aqui no Brasil, digamos assim. E eram muito propícias, por exemplo, ao cultivo tanto do fumo, do tabaco, quanto do algodão. Nesse mesmo período em que as colonizações começaram, a Inglaterra já estava começando a desenvolver a indústria têxtil no continente. Então, o que é que esses colonos do sul fizeram? Acabaram travando uma parceria comercial com a Inglaterra e praticamente tudo que eles produziam era escoado para a sua metrópole. Isso foi muito positivo para eles em vários sentidos, porque eles já tinham um comprador direto para o que eles produziam.
O tipo de existência desses povos nas colônias do sul era marcado pelas grandes propriedades de terra e o que a gente chama de monocultura, ou seja, você tem grandes lotes de terra, latifúndios, que são de um único proprietário, utilizam a mão de obra escrava para a produção desses bens e eles são voltados necessariamente para o mercado externo, ou seja, para a Inglaterra. O norte dos Estados Unidos ele já tem umas características diferentes. O próprio clima do local era muito parecido com o clima da Inglaterra, então aquilo que eles podiam produzir ali em termos de agricultura era aquilo que era produzido também na Inglaterra por conta das condições climáticas, o solo e por aí vai. Lá se estabeleceu um tipo de cultivo voltado para a manutenção do mercado local, ou seja, pequenas propriedades de terra que produziam vários gêneros alimentícios diferentes, geralmente a policultura, é assim que a gente chama, e eles eram voltados para o mercado local. Além disso, eles procuraram desenvolver uma coisa que não era permitida no Brasil por conta das leis que a metrópole nos impunham, que era a manufatura, a mamãe da indústria, a maneira como eram produzidos os produtos manufaturados. Aquilo que era necessário à sobrevivência das pessoas na colônia não vinha então da metrópole para que eles comprassem a qualquer preço que a metrópole estipulasse. Era produzido na colônia e eles podiam fazer disso o que eles bem entendessem. Um outro ponto importante é que o norte dos Estados Unidos acabou, por conta dessa colonização negligente, a não ficando refém de comercializar apenas com os ingleses. Eles estabeleceram uma forma muito particular de comércio chamada de comércio triangular, onde eles tinham parcerias comerciais com africanos e com pessoas ali nas ilhas caribenhas também, outros países. Certo? Eu não vou adentrar muito agora no que é o comércio triangular para esse vídeo não ficar muito longo, mas na prática os Estados Unidos trocavam mercadorias com vários outros povos diferentes, várias outras nações diferentes, e isso acabou desenvolvendo o comércio local, as manufaturas locais, e trouxe ao norte uma característica muito mais moderna, urbanizada. A economia deles era muito mais aquecida do que em todos os outros lugares que você puder analisar enquanto colônia na América nesse mesmo momento. É interessante também que se diga que enquanto tudo isso que eu estou falando estava acontecendo, o Brasil tinha uma vantagem em relação aos Estados Unidos no fator tempo. A colonização no Brasil ela começou um pouco antes da dos Estados Unidos. O continente americano foi descoberto em 1492, mas as colonizações em si elas precisaram de um tempo para ocorrer, principalmente por conta do confronto entre colonizadores e indígenas. Então aqui no Brasil, enquanto esse processo vinha se estabelecendo ali em meados do século XVI, os Estados Unidos teve muito mais dificuldade de emplacar uma colonização e isso só foi possível já dentro do século XVII, o que não impediu, obviamente, o progresso dessas colônias. Vamos agora para a questão da nossa independência. O processo de independência do Brasil foi muito mais movimentado por questões entre Portugal e Brasil, nesse momento, do que como uma iniciativa popular necessariamente. Não que não tenham havido no Brasil, em outros momentos, movimentos de independência. Eles houveram, mas malograram naquela época. A nossa independência em si, em 1822, ela foi resultado de pressões políticas entre o governo de Dom Pedro I no Brasil e a coroa portuguesa em Portugal, as pressões sofridas pelas câmaras portuguesas, as cortes portuguesas em Portugal. Já os Estados Unidos, não. Vejam bem, eu expliquei para vocês que os Estados Unidos eles tiveram muita autonomia política e econômica no seu processo de colonização. Isso fez com que eles se sentissem responsáveis pela sua colônia. Eles se desenvolveram de maneira autônoma, construíram, como eu disse na ideia de colônia, de povoamento, um lugar para chamar de seu, um lugar para que eles morassem e desenvolvessem. Um belo dia, depois da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra, endividada e precisando de uma saída ali para as suas contas, resolveu lembrar-se que tinha uma colônia aqui na América e que ela podia retirar esses recursos de que ela precisava da sua colônia. E do nada, assim, do dia para a noite, a Inglaterra começou a impor as suas colônias nos Estados Unidos, exatamente o tipo de colonização que era feito nos outros lugares, impondo leis com impostos altíssimos, impondo monopólio comercial, proibindo as colônias do norte de comercializarem com os países que eles bem entendessem ali nas Antilhas e atrapalhando todo um processo econômico que já tinha se estruturado por ali.
Quando isso aconteceu, os colonos, primeiramente os do norte, pensaram, não, a gente já tinha se acostumado a exercer nossa autonomia aqui, nós já éramos independentes, a gente não vai admitir que vocês venham de repente e comecem a nos impor tantas restrições. E começaram os primeiros embates entre os colonos e a metrópole. E esses embates foram permeados, obviamente, por muitos conflitos, tanto do lado dos colonos como pelo lado da Inglaterra. Eu não vou entrar nesse processo agora porque ele seria muito longo, mas fato é que ao fim e ao cabo, os colonos do norte conseguiram convencer, inclusive os colonos do sul, que a independência tinha chegado ao seu momento, que não era possível que eles permitissem que agora a Inglaterra viesse cercear a liberdade que eles tinham construído. E iniciaram-se as guerras de independência nos Estados Unidos, e eles se tornam independentes separados da Inglaterra no ano de 1776. Observem que em muito pouco tempo os Estados Unidos foi colonizado, se tornou independente da sua metrópole e se tornou também a primeira república das Américas. A Constituição americana, ela foi extremamente, o próprio movimento de independência em si, ele foi extremamente influenciado pelas ideias iluministas. A gente vai fazer um outro vídeo sobre isso aqui no canal, que vinham da Europa nesse momento, ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, os direitos do homem, os direitos do cidadão, a ideia de que o Estado, ele representa o povo e não pode oprimir o povo. Então, um dos lemas, por exemplo, desses embates entre os colonos e a Inglaterra era que sem representação não pode haver tributação, ou seja, sem que o povo concorde com esse imposto, sem que seja debatido com a população sobre esse imposto, ele não pode ser cobrado. Essa mentalidade norteou todo o processo de independência promovido pelos colonos, que foram apoiados também pelos franceses, mas essencialmente pelos colonos, e eles conseguiram se libertar da Inglaterra muito antes de todos os outros países americanos. E vale salientar também que se fala muito da Revolução Francesa, um movimento impulsionado pelo Iluminismo, mas ela aconteceu depois da Revolução Americana. A Revolução Americana foi literalmente uma revolução. Foi a primeira Constituição, por exemplo, que falava sobre o direito do homem à felicidade. E quando a gente fala de felicidade, a gente não está querendo dizer que a Constituição Americana acha muito lindo que as pessoas saiam pulando pelos campos como se estivessem no país dos unicórnios super felizes. Não é isso, não é essa visão imatura sobre felicidade. O governo americano naquela época já entendia que um povo que não se sente feliz, que não ama o lugar em que ele vive, ele não tem identidade, ele não tem sensação de pertencimento. Se não existe felicidade de se viver onde vive, se não existe identidade de se viver onde vive, também não existe a necessidade de trabalhar para que aquilo cresça. Era necessário que o governo americano, que estava nascendo ali naquele momento, enquanto um país independente, e aí sim, as 13 colônias se uniram e formaram os Estados Unidos da América, eles sabiam que aquelas pessoas não fariam com que aquela nação se tornasse forte, uma potência. Então a felicidade e a identidade nacional, ela está diretamente ligada ao progresso das nações. Então esses eram os pontos que eu queria debater com vocês na diferença entre a colonização do Brasil e dos Estados Unidos. A diferença entre a colônia de povoamento e a de exploração e como isso interfere no andamento da sociedade. A ideia também da autonomia política e econômica, que isso é muito central aí no desenvolvimento de experiência política, de vivência política dentro dos Estados Unidos em relação ao Brasil, um país que na Constituição de 24, mesmo nós nos tornando independentes, ainda tinha uma limitação gigantesca ao acesso à participação política. No entanto, para que a gente não termine esse vídeo apenas falando mal do Brasil, é interessante que se diga que nós temos algumas diferenças fundamentais em relação aos Estados Unidos que nos conferem, ao meu ver, grandes vantagens históricas. Talvez não econômicas, talvez não políticas, mas morais. Uma delas, por exemplo, diz respeito ao tratamento dado aos indígenas durante o processo de colonização. Ninguém aqui vai ficar passando pano, obviamente, dizendo que o tratamento dado aos indígenas no Brasil foi bom, porque não foi. Houve escravidão, houve tortura, genocídio dos povos indígenas no nosso país.
No entanto, se você for analisar a nossa história e a dos Estados Unidos em relação à temática indígena, você vai perceber que ainda assim no Brasil houve um lugar dado ao índio no processo de colonização. Já nos Estados Unidos, esse papel não foi sequer debatido. O indígena ele foi dizimado e afastado do processo civilizatório. Era um elemento literalmente cada vez mais empurrado para dentro do território americano, afastado da ideia de civilização, de construção de uma nação. O Brasil, apesar de ter enfrentado inúmeros obstáculos e ainda enfrenta em relação a lidar com as diferenças culturais, ele foi um país que pensou ainda no lugar do indígena como elemento nativo da nossa nação. Nós também conseguimos, ainda que de forma muito difícil, que ainda tenha muito que se melhorar, lidar com o racismo pós-escravidão de uma maneira menos cruel e brutal que os Estados Unidos. A nossa nação ela foi criada da miscigenação, a mistura literalmente falando, tanto racial quanto cultural. Isso significa que houveram espaços para que esses povos imprimissem sua marca aqui no Brasil. Isso dificultou a nossa construção de identidade, porque tinham muitos grupos diferentes pleiteando o mesmo espaço. E construir essa noção de identidade foi um desafio para todos os governos do Brasil que se preocuparam com essa questão. Já nos Estados Unidos, eles tiveram a noção de identidade desde o início. Homens brancos protestantes que estavam construindo uma nação a partir do zero e que lutaram por ela com unhas e dentes e a transformaram em uma das grandes potências políticas do mundo atual, mas apenas para eles. O espaço político dado para essas pessoas era reservado para esse grupo, não havia espaço para o diferente, não havia espaço para outras culturas, era aquela e acabou. Isso ficou muito claro, por exemplo, na política imperialista dos Estados Unidos, coisa que, pelo menos isso, nós brasileiros também não carregamos. Nós não carregamos a mácula da política do Big Stick ou a ideia de que nós tínhamos um destino civilizatório para dominar outros países. Querendo ou não, por mais que os Estados Unidos tentem se afastar dessa visão imperialista, dessa visão dominadora, dessa visão da imposição militar, da imposição da força sobre outros povos, isso já está na história deles e não está na nossa. Nós sofremos por inúmeros problemas dentro do nosso próprio país, mas pelo menos nós não tentamos impor isso aos outros. Nós não temos a mácula do imperialismo na nossa história e eu acho que isso já é um ponto de partida fabuloso para o Brasil. Então esse vídeo não é para tacar pedra no nosso país, muito pelo contrário. É para nos lembrarmos primeiro onde nós erramos e o que nós poderíamos consertar. E para isso é necessário modelos de sucesso em construção de identidade, participação política, a noção de identidade, eles saíram na frente. Mas aparentemente os brasileiros ainda ganham em humanidade. E a gente deveria tentar unir aí, pelo menos esses dois elementos e construir uma nação diferente daqui para frente. Lembrem-se que também, para construir uma nação forte, é necessário que o próprio povo, e não apenas o governo, arregace as mangas e se sinta parte desse processo. Esse vídeo não tem o intuito de diminuir a imagem do Brasil, muito pelo contrário. Ele quer apontar onde nós erramos e dar até um caminho, de repente, para onde a gente poderia caminhar para o sucesso. E nos lembrarmos também dos nossos valores, que temos muitos, certo? Então o objetivo desse vídeo basicamente era responder aí a inquietação de tantas pessoas que ficam comparando o Brasil e Estados Unidos. Somos sim países muito diferentes, com tradições muito diferentes, culturas diferentes, origens diferentes, mas ambos podemos caminhar aí num caminho mais próspero, mais humano e sim fortalecer as nossas identidades nacionais. Comente aí embaixo o que é que você achou desse vídeo, me diga o que é que você pensa sobre essas questões, se esse vídeo te ajudou a pensar um pouco sobre as origens do Brasil, dos Estados Unidos, como é que você vê o nosso papel hoje no mundo, quais são os pontos positivos do nosso país em relação a outras nações. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no nosso canal e siga nossa página no Facebook.